Olá, bom dia, bom dia. Vamos começar o nosso Palavras Benditas. Bom dia, Cássio, Alves, Eveline. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria tê-los aqui. Feliz semana para todos. Bom dia, Naimar, Shirley e todos que vão chegando para o nosso Palavras Benditas. Bom dia, Ângela, Cláudia. Sejam todos muito bem-vindos. Ivana, bom dia. Sejam todos muito bem recebidos aqui com o meu carinho, mas especialmente a minha gratidão por estarmos nesta nova oportunidade de mais um novo dia. Gratidão a Deus, o nosso Senhor e o nosso Criador. A Ele toda honra e toda glória. Vamos à palavra? A palavra bendita de hoje vai falar sobre consagração e santificação. Vamos, segundo a palavra de Deus, entender esse tema de modo apropriado. No último encontro, nós falamos sobre obediência e fé. A obediência sempre precisa estar ligada à fé, que, por sua vez, liga-se ao amor. Se há algo que fazemos apenas para cumprir tabela, para dizer que somos guardadores dos mandamentos, mas se isso não for feito por fé em Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, sendo forjado em nós pelo Espírito de Deus, a nova natureza, então nós nos encontraremos como legalistas, qualquer coisa, menos como quem agrada ao Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Fica o convite para quem não acompanhou a nossa última mensagem, que é absolutamente ligada ao tema que vamos, no dia de hoje, discorrer a partir da palavra de Deus. Em Romanos 12, verso 1, o apóstolo Paulo diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Pelas misericórdias de Deus, apresentem o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Isso quer dizer que o Senhor nos quer por inteiro, incluindo a nossa racionalidade. Religião não pode ser sentimentalismo, religião não pode ser à base de sensações, mas precisa ter concretude no contexto bíblico, precisa ter a razão costurando toda a nossa espiritualidade, porque nós precisamos da certeza da palavra de Deus para não sermos levados a vivermos de sentimento em sentimento. Por meio de Jesus, nós oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor. E o que é um sacrifício de louvor? E o que envolve mais esse sacrifício vivo, santo e agradável? O que é mesmo essa experiência de o meu corpo, a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, ser do Senhor, incluindo as minhas palavras? E nós já falamos aqui no Palavras Benditas sobre como usar as palavras para o nosso bem e para a glória de Deus. Por meio de Jesus Cristo, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Frutos de lábios que confessam o seu nome. Consagração envolve todo o nosso ser. Nossas palavras, nossos pensamentos, nossas finanças, nossa família, nosso trato com as pessoas, nosso comportamento, isso tudo faz parte. Quando nós estamos em Cristo, Cristo vai fazendo em nós essa obra, esse trabalho de mudança e de transformação. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Isso tem a ver com o nosso culto a Deus, com nossa devoção ao Senhor.
com o nosso culto racional, como disse Paulo anteriormente. Agora quem está falando é Pedro, na sua carta, chamada de Primeira Carta de Pedro, capítulo 2, verso 5, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar lugar em vida ao resgate por muitos. Mateus 20, versos 27 a 28. Jesus Cristo está dizendo que ele veio para servir, dar a sua vida em resgate de muitos, com significado neste contexto aqui, para mim, para você, dentro do nosso estudo de hoje, demonstrando que consagração é também uma vida de serviço. Isso é importante porque muitas pessoas vão considerar a vida consagrada a uma vida que não faz isto ou não faz aquilo. Que não come isto, que não veste aquilo, que não faz assim, que não faz daquele jeito, que não corta o cabelo, que deixa o cabelo crescer. Sabe, coisas assim que a gente vai tomando como parâmetro para a consagração? Vem Jesus Cristo e diz assim, olha, o grande sinal de uma vida consagrada é uma vida de serviço. Porque esta é a grande lição de Jesus Cristo. Ele era o Filho de Deus, mas ele veio para servir. Uma vida consagrada é uma vida de serviço, é uma vida que se importa com a vida do outro para demonstrar ao outro interesse em fazê-la bem. Qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve, disse Jesus lá em Lucas 22, verso 27. Jesus dizendo, eu sou como o que serve. E é Jesus Cristo o nosso parâmetro, não é? Tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Qual era o sentimento que nós encontramos em Jesus Cristo? Qual é? Segundo estas palavras, o sentimento de servir, o sentimento de amar. O sofrimento das pessoas lhe interessavam. O sofrimento das pessoas lhe interessava ao ponto de ele ir ao encontro delas, de ele estender a mão para elas. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Ele abriu mão de ser como Deus, no sentido de ser honrado, servido, como é próprio de as criaturas fazerem ao seu Deus, mas ele veio se comparar a um de nós, para demonstrar como seria a vida de cada um de nós, uma vida que agradaria ao Senhor, o nosso Deus. A si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente. Lembra que ontem nós falamos a respeito da obediência e da fé? Então, é uma característica de Jesus Cristo, ser obediente. E ele foi assim até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Tomai sobre vós o meu jugo, disse Jesus. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E aqui é alguma coisa que começa a pegar pesado para a gente. Nós não somos humildes. Normalmente nós não somos humildes. Normalmente nós não somos mansos. Mas Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Uma vida consagrada, caminhando sob as pegadas de Jesus Cristo. E todas as vezes que nós conhecemos mais a respeito de Jesus Cristo, nós vemos como nós somos débeis, como nós somos pouca coisa. Como nós ficamos em dívida com o Senhor, porque comparar a nossa vida com a vida de Jesus Cristo é de dar vergonha. Porque mais que nós apresentemos a nossa justiça, por mais que nós apresentamos os nossos bem-feitos e bons feitos, tudo isto perto de quem é Jesus são trapos de imundícia. E é para ser assim mesmo,
para que nós tenhamos vergonha de quem nós somos e tenhamos a consciência de que se há alguma coisa boa em nós, que isto vem de Cristo. A palavra, ela nos expõe. Olha aqui, nós ficamos expostos. Todas as vezes que nós tomamos um tema da palavra de Deus, nós nos tornamos expostos. Porque ficam expostas as nossas limitações, ficam expostos os nossos pecados. E precisa ter a humildade de reconhecer que realmente há uma diferença escancarada entre nós e Jesus Cristo. E aí você pensa, mas e agora? E então, o que nós faremos? Bom, Jesus Cristo é quem oferece a graça, Jesus Cristo é quem é a nossa justiça, Jesus Cristo é que é o nosso Salvador, e Jesus Cristo é que se coloca diante de nós, nos cobre com suas vestes de justiça e misericórdia, sem a qual nós não veremos a salvação. E se alguém experimentar ser bonzinho, 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 sem Jesus Cristo, não vai conseguir. Bonzinho ao ponto de ganhar entrada no reino de Deus não existe, porque tudo é por meio de Jesus Cristo. Se alguém quiser viver uma vida boazinha sem Jesus Cristo, parabéns, mas não terá acesso ao reino de Deus. Ao reino da graça de Deus só entra quem aceita a graça. No reino da glória só entra e só entrará quem aceitou a graça. E a graça é quem vai fazer em nós tudo o que é necessário para nós nos tornarmos como Jesus, com a nossa decisão, com a nossa vontade, com o nosso desejo, com a nossa cooperação. Será que eu tenho sido clara com relação a esse processo? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:33, foi Jesus quem diz que uma vida consagrada é também uma vida de renúncia. Aliás, é uma vida de renúncia. Quem diz ter uma vida consagrada, mas segue a vida segundo o curso do seu coração, só faz do jeito que quer, do jeito que pensa, do jeito que acha, segundo as suas ideias, suas ideologias, suas filosofias. Lembra que eu sempre digo isso? Seguir este caminho não é seguir o caminho de Cristo. E aí ele vem e diz assim, olha, pois todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E aí alguém vai pensar assim, olha, precisa renunciar os bens, precisa renunciar isto, aquilo. Espera aí. Se fizer qualquer coisa sem antes ter sido motivado pela fé, pelo amor e pelo Espírito Santo, será como um sino que bate, bate e não muda nada, como diz Paulo lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. As renúncias verdadeiras são as renúncias do nosso coração a partir destas questões que nós citamos anteriormente na palavra, segundo as palavras de Cristo Jesus, como uma vida de serviço. Para eu servir, eu preciso renunciar o meu eu, meu orgulho. Minha falta de humildade vai aparecer. Minha falta de mansidão vai aparecer. Então eu vou buscar mais uma vida de consagração para que eu me torne mais parecida com Jesus Cristo. É tudo um processo e tem a ver com renúncia. Você abre mão de ter razão para ter misericórdia. Você abre mão de ter razão para ter compaixão. Por exemplo. E o que prova que uma pessoa não pertence a Cristo? Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Se tem o Espírito de Cristo, tem o fruto do Espírito de Cristo, portanto, este fruto vai aparecer em forma de serviço, em forma de misericórdia, em forma de compaixão, em forma de amor, e isso vai denotar uma vida de consagração. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus, nosso modelo. 1 João, capítulo 2, verso 6. Acaso não sabeis que não sois de vós mesmos, porquanto fostes comprados por preço? É uma vida de renúncia. A palavra continua falando de renúncia. Jesus Cristo renunciou a ser filho de Deus como Deus aqui na terra, para ser como homem, assumir o nosso lugar, vencer em nosso lugar pelo Espírito de Deus que se movia em Jesus Cristo.
Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Nosso tempo, nossas forças, nossos meios pertencem a Deus. Tudo que temos, tudo que somos, consagrados ao Senhor. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. Essa é uma visão que precisamos ter muito clara a respeito do nosso compromisso com Deus. Que nós pertencemos ao Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A vida de serviço, a vida de entrega, a vida de promover o reino de Deus, a vida de pregar o evangelho, a vida de falar de Jesus Cristo. Eis-me aqui. Uma vida consagrada se apresenta ao Senhor como servo, voluntário, porém, antes de tudo, um servo que foi atraído, que foi conquistado pelo amor de Deus e pelo seu Santo Espírito. Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um evangelista, como quem prega o evangelho, como quem serve ao Senhor anunciando a bondade, a misericórdia, a salvação oferecida pelo seu Senhor, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores e das servas estão fitos nas mãos das suas senhoras, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que Ele se compadeça de nós. Uma vida consagrada tem os olhos fitos no Senhor. Ele é nossa esperança. Nele depositamos a nossa confiança. Está em Deus a nossa vida. Está em Deus, nas mãos de Deus, as nossas expectativas, nossos sonhos, nossas vontades, tudo isto a partir da nossa relação com Deus. E aí vem um segundo momento para nós pensarmos a respeito de santificação. O que a palavra de Deus nos vai dizer sobre santificação? Nós falamos sobre uma vida consagrada, uma vida separada, uma vida de entrega a Deus em todos os sentidos, com alguns dos sinais de como identificar uma vida consagrada, separada, tem a ver com serviço, tem a ver com uma entrega em todos os sentidos. E aí a gente continua agora falando de santificação, segundo a palavra de Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, porque santificação quem faz é Deus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem santificação, ninguém verá a Deus. 1 Tessalonicenses 5:23 é o texto que eu li, dizendo que o Deus da paz vos santifique em tudo. Não é uma questão de me santificar quando leio a Bíblia, mas quando faço culto, quando estou em oração. E depois que eu me levanto da oração, depois que eu saio do culto, depois que eu fecho a Bíblia, eu vou viver uma vida que não denota a santificação. Eu me esqueço que eu sou temente a Deus, eu me esqueço. E aí eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. O Deus da paz quer que nós nos santifiquemos em tudo. A comida, a bebida, os costumes, os prazeres, a recreação, o que assiste, os que escuta, como trabalha, o que faz, como faz. O Senhor quer santificação em tudo. Não pode ser uma vida dividida. Uma vida dividida servindo a dois senhores. Ao seu eu e depois a Deus. Segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Hebreus 12:14. Hebreus 12:14. Sem santificação, e aí provavelmente você já deve ter ouvido, ou pode ter sido uma das pessoas que diz assim: não importa ter Deus no meu coração.
Tenho Deus, o meu coração, o amor, e isso é fundamental. Se não tem o Senhor, não tem nada. Mas isso não pode ficar pelo prisma da poesia ou de alguma coisa que assim, não, eu sei da minha relação com Deus. Não, não é só uma questão de eu sei a minha relação com Deus. O chamado do Senhor é para ir adiante. Tem a ver com uma vida de quem Ele espera que seja por inteira dele. Por inteira. Em todos os sentidos, em todos os aspectos. Seu casamento precisa ser santificado. A sua atitude com os seus filhos, atitude com os seus amigos, com a sua casa, com o seu trabalho, com a igreja, com as finanças, com a sua saúde. Tudo é do interesse do Senhor e que você se santifique. E nesse processo de santificação, pelo Espírito de Deus, nunca se esqueçam da ordem das coisas. É por Cristo. É por ter fé em Cristo. É por receber o Espírito de Cristo. É por nos sermos separados pelo Espírito de Cristo. Para então vivermos uma vida de consagração este processo de separação é de consagração. Por exemplo, quando você separa uma roupa que é muito bonita, que você gosta muito, para ir ao culto. Você só usa aquela roupa para ir à igreja. Você não usa para nenhum outro lugar. Nem para um casamento, nem para... Não, é só para eu me apresentar na igreja, por exemplo. O que você está fazendo com aquele vestido? Você está consagrando, separando, dando essa conotação de ser um vestido santo, separado, no significado da palavra, para aquele fim. Ou uma coisa comum, uma faca da sua cozinha. Você utiliza aquela faca só para cortar determinados legumes. Porque você entendeu que aquela faca é especial para cortar aqueles legumes, a sua salada. Então é só para isto. Se alguém pegar a sua faca de cozinha para fazer algum outro trabalho, para apertar um parafuso, você diz, não, esta faca é só para eu usar no meu serviço de cozinha para cortar minhas frutas e os vegetais e ponto. Aquela faca foi separada para um determinado fim. Ela foi consagrada para um determinado fim, digamos. Eu digo isso de forma comum para você entender o que o Senhor quer de nós. Ele tem um lugar específico para nós quando Ele nos separou. Quando ele nos separou, Ele nos estava querendo santos, nos estava fazendo santos, separados, para que Ele trabalhasse em nós pelo Espírito Santo. E há o processo de consagração, que nós vimos anteriormente, e o de santificação, que é todo esse agir de Deus na nossa vida. Pois esta é a verdade de Deus, a santificação. Deus nos quer santos porque Ele é santo. 1 Tessalonicenses 4:3. Seja qual for a vontade de Deus a nosso respeito, Ele ou ela pode ser realizada em nossa vida caso a nossa vontade esteja em harmonia com a vontade dEle. Ela quem? A santificação. É, portanto, muito animador saber que a nossa santificação se acha incluída na vontade de Deus, pois esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Anota aí, 1 Tessalonicenses 4:3. Qual é a vontade de Deus? Que sejamos santos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios 5, 25 e 26. Deus amou a sua igreja para santificá-la. Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do vosso espírito e fé na verdade. Irmãos, quanto a mim, disse Paulo, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço. O que Paulo fazia? Eu me esqueço das coisas que para trás ficaram e avanço para as que diante de mim estão.
Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele prosseguia para o alvo. Qual é o alvo? A santificação. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é santificação. Conhecer mais a Jesus Cristo. Portanto, se o sangue de bode, de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência e de nossas obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. O Espírito Santo, ele purifica a nossa consciência das obras mortas. É ele quem nos vivifica para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9, 13 e 14. E o que acontece? Que mudança é essa que acontece? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos. Isto é o processo de santificação. O que eu fazia antes e que desagradava a Deus, eu tomo conhecimento pela palavra de Deus, abandono aquelas práticas por causa do meu amor a Deus, por causa da minha relação com Deus, por causa de quem Deus é agora na minha vida. Por causa de eu entender quem Jesus Cristo é, porque o Espírito Santo me confirmou. Não vos conformeis. A vida não é assim. Então, como é? Eu vou saber como é a vida segundo a vontade de Deus. Não se conforme com as coisas deste século. Não se conforme com essa toada que o mundo segue. Porque nós estamos no mundo, isso são expressões de Jesus. A respeito dos discípulos, e nós nos incluímos na oração de Jesus Cristo, aliás, ele nos incluiu em sua oração sacerdotal, quando ele diz que nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo, no sentido de dizer, eu não posso viver segundo as práticas deste mundo, quando as práticas deste mundo desconsideram a vontade de Deus, o senhorio do Eterno, o senhorio do Todo-Poderoso. Entende? Experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Isso porque alguém pode dizer que não comete pecado, que já está santo, santo, santo dos santos somente um. Nós estamos num processo. Mas se alguém disser a você que já não tem pecado, isto não está de acordo com a palavra de Deus. Estamos nos santificando e sendo santificados pelo Senhor, pelo Espírito, mas não há uma alma vivente sobre a face da terra que possa dizer que não tem pecado. Isso não é bíblico. 1 João 1, 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Buscai o Senhor vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Sofonias 2:3. Buscar. A palavra fala de buscar o Senhor. Vós, todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo, buscai a justiça e a mansidão. Ah, mas eu não sou. Isso, não é mesmo, mas vai buscar. Ah, eu não sou bom. Não é mesmo, mas vou buscar. Ah, eu não controlo a minha língua. Não controla mesmo, mas vai buscar. A questão é onde vamos buscar? Em Cristo. Com quem nós vamos buscar? Com o Espírito. Em quem está nossa bondade, justiça, misericórdia, enfim, os frutos do Espírito? Toda a Escritura, então, vai nos apresentar a vontade de Deus para nós, para que nós tenhamos essa certeza da vontade de Deus para nós. A vida de consagração, a vida de entrega ao Senhor. Mais um texto bíblico,
para a nossa reflexão a respeito do tema. Em nome de quem devem ser feitas todas as coisas? Em tudo o que fizerdes, seja a palavra, seja a ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3, 17. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo, diz a palavra. O texto exatamente lá em 1 Coríntios 10, 31 diz, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento ou que é idólatra tem herança do reino de Cristo e de Deus. Efésios 5, verso 5. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Estas pessoas precisam também considerar que elas não estão perdidas eternamente, mas que elas ainda são alvos do amor de Deus, para sendo alcançados pela misericórdia de Deus, também terem a oportunidade de viver uma vida nova. Porque todos fomos encerrados debaixo do pecado, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Superabundou, ou seja, a superabundância, a fartura da graça de Deus para alcançar a todos os miseráveis, para que ninguém fique fora do reino de Deus. Mas quando a porta da graça se fechar, quando Jesus Cristo voltar, chegará uma hora antes disto, porém, que já não dará mais tempo de nós, enquanto pecadores, voltarmos e nos arrependermos, porque terá passado o tempo de nós aceitarmos o chamado de Jesus Cristo. Então chegará um tempo em que o adúltero continua sendo adúltero, porque não tem mais volta. O ladrão, o assassino, o efeminado, enfim, qualquer um. Portanto, a palavra de Deus diz assim, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o vosso coração. O chamado é hoje, o chamado é uma vida de separação, de consagração, de santificação pela graça de Jesus Cristo, é hoje, não é depois. Depois a porta da graça pode se fechar. E você não sabe a hora que a porta da graça vai se fechar. Importa saber que ela está aberta hoje, porque senão ficaremos de fora do reino de Deus. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, que é prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza, idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso que está escrito está em Colossenses 3, 5 e 6. Sobre os filhos da desobediência. Os filhos consagrados são filhos obedientes a Deus. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, 21. Sermos vasos de honra é sermos vasos separados, consagrados para a glória do Senhor. Santificação é o termo empregado para definir a obra de Deus. O Espírito Santo sobre o caráter dos que são justificados em Cristo. Cristo é quem nos justifica. Já dissemos isso dezenas de vezes e volto a dizer. Não tem justiça sem Cristo. Não tem justiça para a nossa salvação. Não tem justificação senão pela fé em Cristo Jesus. Somos justificados a fim de sermos santificados. Primeiro, Cristo nos justifica e o mesmo Cristo, no Espírito, nos santifica. E somos santificados a fim de sermos glorificados. Como Cristo entrou na glória, nós também entraremos na glória de Deus por meio de Jesus Cristo. Aos que justificou, a esse também glorificou. Romanos 8:30. Ele nos justifica e ele há de nos glorificar. A graça de Deus é dada para nos tornarmos santos e preparar-nos assim para a presença de Deus na eternidade, pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Hebreus 12, verso 14.
Sem santificação, ninguém verá a Deus. O convite do Senhor para hoje é que nós apresentemos a nossa vida ao Senhor, para que diante do Senhor nós recebemos das suas benesses, das suas misericórdias, da sua graça infinita, do seu amor maravilhoso, para que nós em Cristo sejamos santos. Tem uma expressão comum que a gente diz assim, mas ninguém é santo, ou eu não sou santo. E a gente deve considerar melhor o convite à santificação. O Senhor nos quer em santidade. E é preciso que nós tenhamos isto intencionalmente como alvo, a nossa santificação. Abandonar a velha vida e aceitar a vida nova que o Senhor nos oferece é santificação. Santificai-vos, pois, diz o Senhor, santificai-vos, pois. Na palavra, a palavra nos santifica, o Espírito Santo nos santifica, a nossa nova mentalidade feita a partir do mover do Espírito, a visão, a cosmovisão cristã é algo que é transmitido, é forjado, é criado por Ele em nós. Deseje a santificação, desejemos a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Não, eu estou aqui, eu sigo a minha vida, eu amo a Deus, mas assim, não me comprometo muito, aí eu toco a minha vida, estou na minha vidinha aí. Isso não é uma vida de santificação. Você pode ser fã de Jesus, você pode ser fã de Deus, você pode ser um fã da ideia de Deus, mas sua vida não é consagrada, você não vive separado para o Senhor. Quando alguém te olha, ela não vê na tua vida frutos de separação, frutos de consagração, não vê em você frutos da presença do Espírito, não vê um espírito de serviço, espírito de amor, espírito de compaixão, espírito de misericórdia. Não vê. Então, isso denota para você, ou deva denotar para você mesmo, que está faltando na sua vida frutos espirituais que tenham significado de a sua vida ser uma vida santificada, separada para o Senhor. Então, o que você vai assistir precisa ser alguma coisa condizente com uma vida santa. O que vai ouvir, o que você vai contemplar, a sua comida, a sua bebida, a sua roupa, o seu comportamento como um todo, as suas palavras, seus pensamentos, tudo isso é mudado de dentro para fora. Primeiro o Senhor te justificou e Ele te leva à santificação. Por aquilo que aconteceu aqui dentro de nós, por aquilo que está aqui dentro de nós, que é o Espírito de Deus trabalhando em nós. Porque se você mudar os comportamentos e tentar fazer alguma coisa de fora para dentro, você vai cair naquilo que nós já falamos anteriormente. E assim, resumidamente, nós vamos incorrer no erro da hipocrisia, porque o meu comportamento não me santifica. Quem me santifica é Cristo, quem me santifica é o Espírito de Deus em mim. E então Ele promove em mim uma mudança tal de mentalidade que por eu ter uma nova mentalidade, um novo jeito de enxergar a vida, agora eu sou levada a fazer diferente. O que eu fazia antes e era mal, agora eu faço diferente, porque o Espírito Santo me está ensinando. Entende? E isto que o Espírito Santo faz em mim, que também aparece no meu comportamento, é obra da santificação. Já estamos plenos, já tem alguém aqui santo que alcançou, no sentido de dizer assim, já tem alguém aqui que pode dizer que está santo de tudo, que não tem mais pecado? Isso não está de acordo com a palavra de Deus. Nós estamos num processo de santificação, já separados, já consagrados. Mas é um processo de uma vida inteira, para a honra e para a glória de Deus. E que nós não sejamos pegos e reprovados ao final, mas sejamos encontrados em Cristo Jesus, para sermos em Cristo Jesus recebidos no reino da glória de Deus. Mas essa vida aqui precisa ser uma vida de santificação, de consagração. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu faço
é para a glória de Deus. Tudo que eu tenho, a sua maternidade, o seu trabalho, os seus dons, é o seu ministério. A sua casa, a educação dos seus filhos, o relacionamento com seu marido, o marido com a sua esposa. Tudo na nossa vida precisa ter ali presente o selo do Espírito Santo. Precisa ter, então, ali a declaração de que a nossa vida está em Deus e é para a glória de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre mim no dia de hoje, que o Espírito Santo fale ao nosso coração, para que haja a intenção de nós vivermos uma vida de consagração. Ah, mas por que você não faz isso? Porque a sua igreja não permite? Por que você não faz isso? Porque o seu pastor não deixa? É a sua igreja que não deixa? É o seu líder religioso que não permite? Não. Eu não faço isso porque eu sou consagrada. Eu fui separada pelo Senhor. Eu não faço isso porque eu escolhi ser de Deus. Eu escolhi fazer a vontade de Deus. Eu não ajo desta maneira porque eu escolhi aceitar que sou eleito de Deus. Mas não é porque o meu pastor não deixa, a minha igreja não deixa, é porque eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu sou consagrada, eu sou separada pelo Senhor. Por isso que eu não faço o que todo mundo faz, eu não vivo a vida como todo mundo vive. Primeiro precisa passar pelo crivo do meu Deus, da palavra do meu Deus, do Espírito do meu Deus. Porque, como dizemos, né, nós não somos todo mundo. Então, não é o rebanho todo. O Senhor quer a tua vida individualmente, falar contigo individualmente, transformar você individualmente. Na vida consagrada e de santificação. É o desejo do Senhor para nós e é Ele quem nos santifica, é Ele quem faz a obra. Isso não é bonito? Ele nos convida, a gente aceita e Ele é quem faz. A gente só precisa permanecer nele, estar atento a Ele, atento à sua palavra, obedecendo a sua palavra. Mas porque Ele faz, porque Ele é bom, porque Ele é Deus, porque só há santidade nele, só há justiça nele, só há amor nele, só há o que é de bom nele. Então eu preciso estar nele para que a minha vida se assemelhe à vida de Jesus. Tá aí o desafio para cada um de nós, o grande desafio. Mas se ele confiou que é possível para nós, então bendito seja o nome de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe. Que a graça, que o Espírito, que a luz, que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre cada um de nós. É o que nós te pedimos, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Nos santifica para ti. Amém. Deus os abençoe. Até amanhã em mais um Palavras Benditas. Eu espero você com o estudo da Palavra de Deus, com um tema da Palavra de Deus para ser aplicado à nossa vida. Um grande abraço, obrigada pela companhia e até mais no Palavras Benditas, aqui no YouTube e no Instagram e depois também fica nas plataformas de áudio digital, tá bom? Um abraço, curte, compartilha, comenta. Isso torna o vídeo relevante, especialmente aqui no YouTube. Um abraço, obrigada. Bom dia a todos.